Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de adoração, louvor, ó Deus, pela vida de todos os membros do Jardim da Luz, pela vida dos teus filhos espalhadas, ó Deus, pelo mundo, a verdadeira igreja, Senhor Deus, comprada pelo sangue de Cristo, de todas as tribos, nações, raças, línguas. O que nos une, Senhor Pai, é Cristo. É por isso, Senhor Deus, que de tantas culturas diferentes, línguas diferentes, ó Deus, há essa coisa que une a nós em alguém lá no interior da África agora, ó Deus, em algum país da Ásia, porque aquilo que realmente importa, Senhor Pai, é a mesma coisa que arde em nossos corações. Nascemos de novo em Cristo, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ó Deus, uma só paixão, um lugar da onde flui nossa alegria, nossa paz, nosso descanso, que todos nós possamos ser edificados pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por termos em nossa geração condição de chegar, Senhor Deus, longe, Senhor Pai, na proclamação do Evangelho, mesmo quando não estamos em todos os lugares do nosso pequeno mundo, podemos sim, Senhor Pai, ecoar o Evangelho por todos os lugares, que a Tua igreja seja, Senhor Pai, ativa no deleite de proclamar o Teu Filho amado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Em Atos 9, verso 2, diz assim: pedi-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Hoje nós começamos a falar sobre a vida cruciforme, não é? E falamos que essa expressão é uma expressão da arquitetura e não da teologia, que quer dizer simplesmente em forma de cruz, e que as catedrais, igrejas, durante séculos, foram construídas em forma de cruz, cruciforme. Mas na verdade vimos que a cruz não só nos salva, a cruz dá forma à nossa vida e o nosso caminho. Nós queremos continuar falando no tempo que tivermos um pouco sobre isso agora também à noite. E Philip Rieff, que é um sociólogo e crítico cultural americano, que ensinou até morrer em 92 na Universidade da Pensilvânia, Sociologia, ele diz assim: quando a cruz se torna um símbolo de poder ou beleza, suprimindo a lembrança histórica de um instrumento particularmente brutal de humilhação e morte, então sua própria autoridade moral sobre a rúbrica cristã de carregar a cruz está totalmente ameaçada. Philip Rieff foi um autor de vários livros, né, sobre Freud, e incluindo dois, que é A Mente do Moralista e O Triunfo do Terapêutico, e é nessa obra que ele diz isso. Em 1993, um romancista americano, Walker Percy, que era morreu em 90, né? Era um filósofo, então esse era o assunto dele, a semiótica. Ele publicou um livro chamado Perdido no Cosmos, e ele trazia um intrigante subtítulo: O Último Livro de Autoajuda. E o movimento de autoajuda estava em pleno decolando lá no mundo, e Percy achou o fenômeno irritante o suficiente para escrever um livro de autoajuda que encerraria todos os livros de autoajuda. Ele escreveu um livro de autoajuda, ele era um filósofo, né? Mas com o propósito de ser o último livro de autoajuda. Então ele reuniu um conjunto de questionários, histórias, experimentos mentais, todo o conteúdo padrão para os livros de autoajuda. Mas Percy os usou para um propósito específico: desafiar, né, todas as ideias, pressupostos básicos da autoajuda,
de uma maneira filosófica, já que ele era filósofo. E ele mostrou que o movimento de autoajuda faz duas suposições equivocadas. Podemos realmente nos conhecer? Era a primeira. E a segunda, podemos realmente ajudar a nós mesmos. Ele disse que essas eram as bases, e todo o resto era totalmente absurdo, porque estava sobre isso. Então Percy, que era um médico que se tornou um romancista famoso e filósofo, era astuto demais para acreditar em qualquer uma daquelas coisas. O ego, o eu, requer uma cura mais radical, ele diz na sua obra, do que qualquer livro de autoajuda pode fornecer. Nós somos especialmente susceptíveis à promessa de autoajuda, que é apenas um método, e nós gostamos disso, um programa, uma técnica que vai fornecer resultados confiáveis dentro de um prazo específico para nós. Então a ciência e a tecnologia moderna nos tornaram, de muitas maneiras, nas palavras, roubando as palavras de René Descartes, senhores e possuidores da natureza. Não é? E cada vez mais a gente espera que esse domínio se estenda à nossa própria natureza. Como nós conseguimos, através da tecnologia, voar, andar rápido e dominar o mar, não é? E ir ao espaço, cada vez mais nós esperamos que nossa capacidade de domínio se estendesse à nossa própria natureza. E cada passo que a gente encontra, então, em cada lugar, em cada livraria, a cada passo, a gente encontra revista, livros, sites, aplicativos, agora, né? Dicas ou técnicas promissoras para melhorar a nossa vida. E nós esperamos que o método certo, ou o hack de vida, que nos permita dominar nossas carreiras, nossas finanças, nossa saúde, nossos corpos, nossos relacionamentos, em suma, dominar nós mesmos, termos um controle da nossa vida, seja qual for o problema, a gente pensa, existe um aplicativo para isso, existe um programa para isso. Nós pensamos, a combinação certa de informação e tecnologia deve permitir nós corrigirmos qualquer coisa que possa surgir. E com a tecnologia avançando tão rapidamente, o nosso otimismo, o otimismo humanista, parecia, ou parece para muitos, justificado. No entanto, em meio aos sucessos estonteantes da nossa era tecnológica, no que diz respeito ao domínio do nosso espaço, há também uma profunda corrente cada vez maior de descontentamento, tristeza, depressão, escuridão. A tecnologia, como qualquer ferramenta, pode ser uma grande bênção. Eu estava falando aqui há poucos minutos antes, orando e com os irmãos, falando sobre como a tecnologia não é só a internet, né? Quando alguém conseguiu fazer o primeiro livro que pudesse ser mais acessível, é um passo enorme da tecnologia. A tecnologia, como qualquer ferramenta, pode ser uma bênção. Você pode escrever um feitiço, uma superstição, ou você pode escrever a carta aos Romanos, usando a mesma tecnologia. Você vê que a tecnologia não é um problema de verdade. Então, como ferramenta, ela pode ser uma grande bênção, mas também pode tornar as coisas muito fáceis e convenientes. E a gratificação instantânea tem uma maneira de desvalorizar nossa experiência. E nossa cultura experimenta mais isso do que as outras. As coisas não parecem importar como antes para nós. Então nós nos descobrimos ansiando por coisas que têm substância, que levam tempo, que são, nós diríamos, mais autênticas. Para alguns isso significa o quê? Pães e cervejas artesanais. As pessoas falam, não, vou me dedicar a fazer pães
pão artesanal, cerveja artesanal. Outros vão fazer brinquedos de madeira, feitos à mão. Outros vegetais cultivados em nossos próprios jardins. Para outros significa o que? Estudar a sabedoria antiga em busca de respostas para os problemas modernos, como um guia para a felicidade e a boa vida. Então alguns são atraídos pela sabedoria oriental, milenar, artes marciais, yogas, filosofia oriental, arte da guerra, Sun Tzu, e tentar colocar todas essas coisas da arte da guerra no seu dia a dia. Outros consideram os antigos gregos e romanos como a fonte da sabedoria, e seja em regimes espartanos, os espartanos eram tão disciplinados, ou nas tentativas de viver de acordo com as escolas filosóficas como os epicureus, os estoicos, alguém que vai abraçar a disciplina, ou alguém que vai abraçar os prazeres desenfreados. Hoje nós podemos pensar na filosofia como uma disciplina acadêmica, mas para os antigos a filosofia era a arte de viver. Não é muito como nós pensamos, você gosta de filosofia, você lê filosofia, ou você é um filósofo. Não. Para os antigos, a filosofia era uma arte de viver. Como disse o estudioso francês Pierre Hadot, a filosofia antiga era um modo de vida. Ele nasceu em 22, morreu em 2010, então ele era um filósofo francês importante, especialista em filosofia helenista e platonismo, e ele queria recuperar a ideia de que as pessoas perderam, de que a filosofia não era uma ideia, é um modo de vida. E nós amamos essa frase assim, essas frases assim, um modo de vida. Isso caiu assim, cai como uma luva, serve para todo mundo ao seu modo. Você vai ver as pessoas dizendo, não, o surf não é um esporte, é um modo de vida. Dá um ascenso assim, parece importante, né? A gente gosta, não, isso aqui não é o meu ganha-pão, isso aqui é um modo de vida. O jazz não é apenas um estilo de música, é um modo de vida. A pesca não é apenas um hobby, alguém dirá, é um modo de vida. O site de corridas de obstáculos Spartan proclama, Spartan é mais que uma corrida, é um estilo de vida. Já viu, né? Sobe troço, se pendura, parece soldado. Não sei porque alguém gosta de fazer aquilo, mas eles acham. Não é uma corrida de obstáculos, é um estilo de vida. Então a ideia de um caminho sugere algo que abrange todo o escopo do qual uma pessoa vive. E a adoção autoconsciente de uma maneira particular de ser que está envolvida aqui. Então, na filosofia e religião oriental, o caminho, ou tal, conota um tipo de compreensão que não é meramente intelectual, mas que deve ser vivido. Não é só uma filosofia na mente. Então, o caminho requer o quê? Uma prática paciente, uma submissão a algo mais profundo do que os caprichos do momento. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de um caminho nos atrai porque sugere um projeto de autocriação, de autoevolução, baseado em nossa escolha pessoal quanto à forma das nossas vidas, a forma que as nossas vidas vão tomar. Nós amamos os ideais modernos de autocriação, autocultura e autoformação. Então, há uma tensão real para nós, em nossos dias, entre esses dois impulsos. De um lado, nós temos o impulso de seguir um caminho que exige disciplina, e exige submissão a um padrão mais profundo e superior a nós. E do outro lado, nós temos o impulso de decidir livremente o que é bom para as nossas vidas. E as duas coisas, elas são meio antagônicas, mas nós queremos as duas coisas. O que nós queremos, na verdade, é um método de distrair da sabedoria, a sabedoria e os princípios desses métodos antigos, orientais, ou da filosofia ocidental, não é, grega, para que possamos ser facilmente
para que possamos pegar isso, pegar uma porção apenas e aplicar nas áreas que nos interessam nas nossas vidas. Porções amigáveis. Nós não queremos ser exatamente como os espartanos. Nós queremos pegar um pouquinho daquilo que os espartanos eram, só para a gente conseguir fazer um corpo mais magro. A gente quer pegar um pedacinho daquilo só para aplicar numa coisa que a gente se interessa. Nós queremos a profundidade, o significado e o poder transformador de métodos antigos, mas queremos usá-los como apenas ferramentas, como aplicativos, para nos ajudar a conseguir o que nós queremos da vida agora. Então nós queremos a arte da guerra, mas nós queremos, na verdade, nós estamos querendo tentar pegar pedaços daquilo e aplicar só naquilo que nos interesse na nossa vida econômica. E nós temos o caminho de Jesus. Pode ser fácil criticar algumas dessas tendências, como modismos, que eu mencionei e estava criticando, mas também precisamos levar a sério isso como um sintoma. Isso é péssimo se nós estamos seguindo por aí, mas isso é bom como um diagnóstico, como há um descontentamento profundo no ser humano. Essas coisas indicam uma necessidade real de significado e profundidade que o ser humano tem, e que, quando ele tenta reunir essas coisas a serviço do seu próprio eu, tentando se autoconstruir, ele tem um vazio tão grande, um medo tão grande, uma ansiedade tão grande, uma depressão tão grande. Essas coisas não servem para nós para nada, a não ser para nós vermos um diagnóstico do coração do homem. Elas indicam um reconhecimento genuíno da superficialidade da nossa cultura. A pessoa pensa, será que eu pegando essas coisas milenares e trazendo para cá, eu não vou conseguir encontrar mais o centro, o equilíbrio? E indicam então um reconhecimento genuíno da superficialidade da nossa cultura moderna e de conveniência e consumo. Estamos procurando um caminho. É significativo que o rótulo mais antigo para o cristianismo, como no texto que nós lemos quando começamos, é o caminho. Nós lemos em Atos 9:2, pediu-lhes cartas para as sinagogas. Quem pediu foi Paulo, perseguindo a igreja. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, porque é assim que os cristãos eram conhecidos. Também é significativo que Jesus se descreve como o caminho, em João 14:6. Mesmo assim, muitos de nós podem não pensar no cristianismo dessa forma. Na verdade, a maioria não pensa como uma forma que abrange toda a nossa vida, como algo que dá forma a toda a nossa vida. Muitas pessoas, o cristianismo dela é muito compartimentado em momentos, em áreas da vida, domingos, cultos, mas quando ele vai tomar uma decisão econômica, ele não pensa no evangelho. Quando ele vai tomar uma decisão na vida que envolve os seus relacionamentos, ele não está sendo moldado pelo evangelho, não é um caminho para ele, é o que ele está e não está em momentos convenientes. Se vemos o cristianismo como um estilo de vida hoje, geralmente queremos dizer qualquer maneira de viver que os cristãos compartilhem com aqueles de origem semelhante. Então, o nosso conceito de prosperidade humana e boa vida se parece muito com os nossos vizinhos, como nós estávamos vendo hoje, que era o que Paulo estava denunciando aos coríntios. Vocês são muito iguais aos coríntios que não conhecem Cristo. Aquilo no qual vocês estão buscando esperança, realização, alegria e paz, é muito igual àqueles que não conhecem Cristo aí em Corinto. Vocês não são naturais demais, a gente viu. Vocês não são carnais. Então, caso contrário, não há nada de distinto em nosso modo de viver. O evangelho, se é um caminho para nós, e outras pessoas não estão no caminho, então há uma diferença muito grande. Mas há uma diferença muito grande. Se nossas vidas não parecem
comprovadamente diferente daqueles que não afirmam amar, se deleitar em Cristo, nós não entendemos realmente a concepção cristã de florescimento, de alegria e de vida boa. Pois o cristianismo é distinto em sua ideia de que o florescimento e de que a felicidade e a boa vida podem ser encontrados fora da cruz. O cristianismo não acredita nisso. O cristianismo não acredita em se gloriar em alguma coisa que não seja cruz. O cristianismo não acredita em alguma alegria indizível que não esteja em Cristo. Então a estratégia de Percy, que eu estava falando na sua obra Perdido no Cosmos, foi brilhante, porque foi escrever um livro de autoajuda para criticar um movimento de autoajuda. Alguém deve escrever algo semelhante para o mundo da publicação cristã, onde não faltam livros que prometem as mesmas coisas que o humanismo secular e a psicologia secular prometem às pessoas. É tentador para os cristãos tentarem embalar o caminho de Jesus em um conjunto de princípios que funcionem para a minha vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu jeito de viver, eu tenho meus alvos, meus propósitos, e eu quero um cristianismo que eu possa embalar, igual eu poderia embalar, sei lá, as ideias de Confúcio, para se encaixar, para me ajudar. Vai ser um app, vai ser um aplicativo cristianismo que vai me ajudar a resolver os problemas, porque a vida é cheia de problema, casamento tem problema, filho tem problema, o corpo tem problema, as coisas têm problema, precisam ser acertadas, corrigidas, para a gente poder viver a vida que a gente quer viver, essas coisas têm que ser consertadas. Então encontramos isso na pregação do evangelho falso, tanto o evangelho psicologizado, ou da prosperidade, ou enfim, ele vai se moldando a mente da nossa cultura de várias formas. Encontramos isso em programas que mostram como fazer crescer a igreja. Esse tipo de evangelho existe há tanto tempo e toma tantas formas. Alguns são flagrantes, não é? Sugerindo que Deus está aqui para fazer a nossa vida ser boa e termos a boa vida como a nossa cultura diz. O que a cultura diz? Tem um romance igual os filmes de Hollywood? Então, essa é a vida boa. Então, Deus faz isso. Deus leva a isso. Se você seguir os caminhos, os princípios bíblicos, ele vai te levar a esse romance incrível. O que a nossa sociedade diz? Que um homem realizado é aquele que construiu muitos celeiros e teve uma grande colheita, arrasou na vida econômica, e diz que como é que eu vou guardar tanto dinheiro? Eu vou construir mais celeiros, vou guardar, eu vou mandar dinheiro para a Suíça. Então, as pessoas dizem, é isso. Jesus conta uma parábola a respeito disso. Outras formas são mais sutis, assumindo a presunção de que Deus existe, principalmente para nos dar o que queremos, para garantir o máximo das nossas vidas, relacionamentos, carreiras. Nesse sentido, os livros religiosos e espirituais podem nos levar à mesma coisa que a autoajuda, e nada mais é do que a autoajuda. Quase sempre quando as pessoas falam, casais, vamos ter que reunir os casais, tudo que as pessoas querem é um pouquinho de um empacotamento, não, eles não querem um caminho de uma vida integral para Cristo e que atinge o casamento, eles querem dicas para o casamento. Eles acreditam realmente, os solteiros vão se reunir, então eles estão interessados. Eu tenho o quê? Tenho de 20 anos, o que gente de 20 anos está interessado? Nem em Cristo. A gente só pensa em namoro, em carreira. O que o Evangelho tem para pessoas que estão interessadas em namoro e carreira? Então vamos fazer um encontro só de pessoas assim, que estão interessadas em namoro, sexo e carreira, e ver o que o Evangelho tem sobre isso. Nós não estamos interessados em Cristo. É por isso que na Bíblia não tem livro para jovem, livro para mulheres, apesar que hoje em dia tem Bíblia rosa para mulher, Bíblia azul para homem, essas bobagens, né? Só para vender. Quem compra merece, é igual quem compra livro de autoajuda. Não tem isso, porque você vê, esses interesses são interesses em nós mesmos. Eu tenho 20 anos, eu estou interessado no que pessoas de 20 anos da minha cultura estão interessadas. O que o Evangelho pode ajudar? Qual é o app que o Evangelho tem para ajudar a gente? Assim, eu sou homem e sou casado há pouco tempo, né? Meu negócio é o casamento, eu estou interessado em casamento. Tem alguma coisa
para casamento, aí vamos fazer um encontro só de homens casados, ou só de homens para assunto de homem. Você vê grandes amizades na Bíblia, como Paulo e Timóteo. Paulo é um homem perto de Timóteo, um velho perto de um jovem. Eles dois têm uma paixão, não tem nada a ver com a idade deles. Nós queremos acessar algo que tenha significado, profundidade, e no entanto também queremos fazer essa fonte espiritual trabalhar para nós, de acordo com nossa noção do que é uma vida boa, para alguém que tem 20 anos, para alguém que é casado, para alguém que é solteiro, ou para alguém que está fazendo a faculdade, para alguém que é velho, para alguém que está com medo de morrer porque a idade chegou. Então há um estoque infinito de livros que resumem a história cristã assim, mas esse caminho não é a história cristã, porque deixa de fora algo essencial: a cruz. A verdade é que Jesus prometeu vida abundante em João 10:10, mas como essa vida abundante é alguma coisa que você pode compartilhar com o seu vizinho que não ama Cristo, que não é regenerado? A história cristã sugere que essa nova vida surge apenas por meio da cruz, e depois ela tem a forma da cruz, ela é cruciforme. Nós preferimos uma rota direta, um atalho para as bênçãos de Deus. Como é que eu tenho acesso às bênçãos de Deus para o casamento? A vida com Deus começa na cruz, e depois ela tem o formato da cruz, e é assim que ela vai atingir o casamento. Não há um caminho direto entre eu estou precisando de coisas para o casamento. Então a vida abençoada surge apenas indiretamente, por meio da cruz. A vida abundante, a vida feliz, a alegria indizível, ela não é uma busca direta, ela surge indiretamente por meio da cruz. Esse é o caminho de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, é ele que a salvará. Lucas 9:23-24. Como esperamos que você já tenha visto, você nunca ouvirá aqui um sermão de autoajuda, nunca ouvirá um sermão que psicologiza o Evangelho, nunca vai ouvir um sermão que tenta misturar o humanismo secular com o Evangelho. Esse sermão não é outro sermão sobre felicidade cristã, entre aspas. Uma de nossas afirmações aqui é que nenhum sermão ou livro pode fornecer uma técnica, um sistema, um método ou um hack de vida para garantir que a tua vida seja feliz, plena. Não há atalhos. A vida cruciforme deve ser uma vida para ser aprendida, é um caminho. Você toma a cruz e nunca mais você a larga. Ela não só te salva. Então alguém pode dizer, espera um minuto, Jesus disse que quem perder a vida por causa de Jesus, vai salvar a vida. Isso não significa que ele estava prometendo que iremos florescer, que seremos felizes, contanto que primeiro nós neguemos a nós mesmos. Isso pode parecer um bom negócio, uma espécie de barganha de bênção com Deus. Eu nego a mim mesmo, mas só porque eu estou querendo a boa vida. E diz que essa é a maneira. Eu vou desistir, entre aspas, dessas coisas, desses pisca-piscas da cultura. E então Deus vai devolver tudo para mim numa proporção maior. Não é uma coisa boa? Mas essa ideia de troca pressupõe que nós sabemos o que Deus sabe ser a boa vida, a vida abundante. Nós supomos que Deus tem a mesma opinião da nossa cultura do que é ter uma boa vida. Então nós supomos que se nós abrirmos mão de algumas coisas e negarmos algumas coisas, Ele vai nos dar uma boa vida, que é a mesma definição de boa vida que os nossos amigos não cristãos têm. O que? Saúde, um cônjuge atraente, segurança financeira, conforto, sucesso profissional e muito mais. Não são coisas ruins, como o sol não é ruim, como as estrelas não são ruins, como o mar não é ruim,
coisas que Deus fez. No entanto, eles estão visivelmente ausentes da descrição de Jesus sobre o que é um homem feliz. Que ele diz assim: feliz é o homem casado com uma pessoa maravilhosa, feliz é aquele que... Ele, quando vai descrever o homem feliz, ele diz: feliz é o homem que é pobre de espírito, felizes são os que choram, são os mansos. É tudo em Mateus 5, não? Os pobres de espírito, verso 3, os que choram, verso 4, os mansos, verso 5, aqueles que têm fome e sede de justiça, verso 6, felizes são os misericordiosos, verso 7, felizes são os puros de coração, verso 8, felizes são os pacificadores, verso 9, aqueles que foram perseguidos por causa do seu deleite em Deus, verso 10, aqueles que são injuriados, são perseguidos, quando falarem mal de vós, verso 11, a palavra grega para abençoado, para aqui, makarioi, pode ser traduzido assim, bem-aventurado ou feliz, como as nossas traduções fazem, mas isso não capta bem o significado. Para os gregos, essa palavra sugere que o ser humano participa da felicidade dos deuses. É isso que essa palavra no grego clássico queria dizer. Assim, numa tradução, tradução recente, o torna bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles cujas vidas se enquadram na descrição da vida de Deus. Por quê? Porque Jesus estava descrevendo o verdadeiro coração de Deus. Deus é assim. Você vê que Jesus não fez nada que ele não era. Ele não veio aqui: vou ter que ser manso durante 30 anos, mas é o jeito, tem que fazer isso porque esse é o caminho para chegar onde eu preciso. Ele é manso eternamente, ele não se tornou um cordeiro, ele é o cordeiro eterno de Deus, ele é o Deus da glória e é manso e humilde de coração. Você vê, isso não é uma disciplina. Quando ele diz que bem-aventurado os mansos, ele está dizendo o seguinte: só participa da felicidade incriada de Deus quem vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. E só Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, pode fazer isso. Ao fazermos nós contemplar a glória de Deus na face de Cristo, sermos transformados de um grau de glória para outro grau de glória, porque essa é o propósito da nossa predestinação. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. A imagem é isso, o caráter, o que ele é a felicidade perfeita, paz, gozo. Então, como Deus lida com o mundo e com as suas criaturas, deveria viver neste mundo à luz do reino vindouro de Deus. Jesus estava convidando, nos chamando para uma nova realidade, não é? Uma realidade para a qual a gente é um instrumento totalmente desafinado, mas nós somos totalmente tristes conosco mesmos, porque nós sabemos, quando ouvimos um instrumento desafinado, até quem não é músico, que está tudo errado ali. Nós percebemos que a nossa vida está toda errada, nada funciona, as coisas estão tudo entrando em choque, há um colapso, há um caos, e esse reino, o reino de Deus, está surgindo não por meio do poder, da força, mas por meio de todas aquelas características de Cristo que estão sendo implantadas no coração renovado daqueles que Deus chamou. E assim o caminho para a realidade do reino de Deus é por meio da cruz. O que mais mostrou a beleza de Deus, que é perfeitamente mostrado em Cristo, foi a cruz. Isso pode parecer um pouco forçado para alguns, para a maioria de nós, essa descrição da vida não parece muito florescimento, parece miserável. E pode até parecer um pouco desonesto, como um consolo para os fracos, para os perdedores. Nosso mundo diz que aqueles que são fortes, inteligentes ou talentosos o suficiente para conseguir o que querem, devem estender a mão e pegar. Pegue, faça a sua vida. Quantas vezes você já ouviu os anúncios com os slogans, que dizem essencialmente: os mansos herdarão a terra? Você não tem. Não tem. Quem são os vencedores?
Você, o mundo vai dizer, pode se consolar, podia dizer para o apóstolo Paulo, você pode se consolar assim, racionalizando o seu fracasso, porque você é um fracasso, você era um homem importante, agora você não é ninguém. Não temos sucesso, porque não somos tão superficiais, Paulo diria. Para os vencedores parece óbvio, os vencedores segundo a nossa cultura, que tudo o que o Evangelho vai dizer parecem uvas verdes, parecem frutos. Para seu crédito, é assim que o cristianismo pareceu para Nietzsche, um dos pensadores mais psicologicamente perceptivos dos tempos modernos, filósofo. Nietzsche foi criado como um cristão, mas rejeitou o cristianismo, tentando, em vez disso, se remodelar de acordo com as sensibilidades greco-romanas pré-cristãs. Ele achou que o que ele precisava, o que estava de errado com o mundo, é o que o cristianismo trouxe, e a maneira de consertar isso era ir para a filosofia grega pré-cristã. E Nietzsche foi um crítico radical do cristianismo, mas os cristãos podem muito aprender com suas críticas, não é? E isso pode parecer estranho, porque ele é um clássico inimigo do cristianismo. Mas o que acontece é que Nietzsche estava muito ofendido com o Evangelho, porque ele entendeu o Evangelho, o que a maioria dos cristãos da nossa geração não entenderam. Então, quando você vê ele fazer a crítica ao Evangelho, você está vendo, ele entendeu, ele está certamente ofendido. Então você pode aprender, infelizmente, talvez você aprenda mais sobre o que é o Evangelho lendo Nietzsche do que ouvindo a maior parte das pregações da nossa geração. Porque como ele odiava o Evangelho, ele sabia por que odiava. Isso é verdade não apenas na imagem cristã da vida abençoada. Nietzsche, ele sabia quão ofensiva era a mensagem cristã no ouvido da cultura greco-romana que a ouviu pela primeira vez dos lábios de Paulo, Pedro. Isso é verdade não apenas na imagem cristã da vida abençoada, mas também em seu foco implacável na cruz. Em 1 Coríntios 2,2, Paulo diz, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Para uma cultura greco-romana, adorar um Deus crucificado era impensável para os gregos. Por isso Paulo diz, os gregos pedem sabedoria. A vida cruciforme é uma vida boa? Mas ela é incompreensível para a mente grega. Nietzsche escreve assim, os homens modernos, obtusos para toda a nomenclatura cristã, não sentem mais o superlativo horripilante que atingiu o gosto clássico na forma paradoxal de um Deus na cruz. Ele está dizendo o seguinte, as pessoas não conseguem ver o quão odioso é essa ideia de um Deus pendurado numa cruz. Nunca ainda, em nenhum lugar, houve uma ousadia igual na inversão de tudo, como o cristianismo fez. Nada como horrível, questionador e questionável, como esta fórmula, prometia uma reavaliação de todos os valores da antiguidade. Aqui Nietzsche, um dos críticos mais notórios do cristianismo, um dos pais do niilismo, torna-se um dos nossos melhores professores. Infelizmente, um ateu, um filósofo niilista. Ele está correto ao dizer que é impossível para nós hoje avaliar quão ofensivo a cruz é aos ouvintes judeus e gentios, porque muitas pessoas que estão na igreja hoje não estão ofendidas pelo Evangelho, porque na verdade elas não compreendem a mensagem da cruz. Nietzsche pelo menos entendeu e odiou, e eu não me surpreendo, porque Paulo disse, para os gregos que buscam sabedoria, é loucura. Para os judeus são um escândalo, se você entender. Ele está correto ao dizer que é impossível para nós hoje avaliar essa ofensividade. Nós nos acostumamos de forma que o símbolo da cruz retém pouco da sua ofensa original. Nós até achamos que o Evangelho está aqui para fazer florescer a nossa vida como a cultura à nossa volta determinou.
E como não faz, muitas pessoas pensam, eu não estou conseguindo a alegria, o prazer, o deleite. É óbvio que não, essa pessoa nunca buscou nada no Evangelho, não entendeu. Cruzes estão por toda parte hoje em igrejas, ambulâncias, joias, caiu na banalidade. Se quisermos entender a cura radical, as verdadeiras boas novas do caminho do Evangelho, então precisamos levar em conta porque a cruz foi um escândalo tão grande no mundo antigo. E como Nietzsche, como formou e forjou sua mente pela filosofia clássica, ficou tão ofendido também e produziu tudo que ele produziu assim. Nosso interesse não é, entretanto, meramente histórico. Nós podemos recuperar esse sentido de escândalo para que possamos entender melhor porque a cruz é ofensiva hoje de uma maneira o seu significado é colocado, é escondido numa montanha de coisas na igreja mesmo, que não passa de pensamento secular, importado para cá. A vida cruciforme pode ser contra-intuitiva, mas nesse e em outros sermões a respeito disso, que nós queremos olhar, nós queremos ir além do meramente contra-intuitivo para recuperar um sentido genuíno de escândalo, o escândalo da cruz, porque é apenas quando compreendemos a ofensa da cruz que somos realmente capazes de entender o que significa, e porque a sua concepção do florescimento humano é uma boa notícia. A cruz é a única boa notícia que esse mundo ouviu desde a queda. E a cruz foi uma pedra de tropeço para as pessoas no mundo antigo. Em 1 Coríntios 1, 22 e 25, Paulo diz assim: de fato os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para os judeus, uma pedra de tropeço. A palavra que ele está usando em grego é escândalon, não é? De onde vem nosso escândalo. E para os gentios, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz então foi uma ofensa aos crentes judeus que esperavam aquele Messias triunfante, e a noção de um Messias crucificado era incompreensível para eles, parecia uma contradição, como parece para a nossa cultura e para a maior parte das pessoas que se dizem cristãs, uma contradição à ideia de deleite, gozo e de uma vida boa, como Deus a descreve. A ideia de um Messias executado era contrária a toda a esperança de Israel por um rei vindouro que libertaria eles dos seus opressores e restauraria a nação. Nós vemos isso em todos os evangelhos. Os discípulos de Jesus, eles não tinham uma categoria para entender o que Jesus dizia. A gente fica espantado porque eles não entendiam o que Jesus dizia, já que Jesus dizia assim: eu vou ter que morrer, eu vou ser levantado, e eles parecem nunca entender. Mas o que a gente tem que perceber é que eles não tinham categoria para entender. Era tão fora de todas as ideias dos judeus o Messias crucificado, que eles ficavam pensando: ele está querendo falar alguma coisa, assim, uma palavra tão sábia que a gente não está conseguindo pegar a profundidade. Deve ser uma coisa muito profunda, porque eles não entendem o que ele está dizendo, porque eles não tinham categoria para aquela realidade. Assim, quando aconteceu a cruz, todos eles ficaram sem esperança. Nenhum deles pensou: está vendo o que ele ensinou? Caramba, e a gente não entendeu, como a gente foi burro. Aos olhos dele, a cruz era uma derrota final e decisiva. Como prova, apesar do fato de Jesus ter lhes dito claramente: eu devo sofrer muitas coisas, e vou morrer, e vou ser preso pela mão dos... Como, por exemplo, em Marcos 8,32, ninguém estava acampado no túmulo pensando: terceiro dia, hein? Vamos lá, vamos todos, olha o que ele falou para a gente tantas vezes. A ideia de que Cristo, o ungido, o Messias, alcançaria a sua vitória por meio de uma morte horrível era inconcebível. Como a maior parte dos cristãos hoje acha inconcebível uma alegria indizível e cheia de glória, a não ser pensando numa alegria como a nossa cultura a vê. Então essas pessoas podem ouvir 1000 sermões, mas eles são como os discípulos, eles não têm categoria para essas coisas que a Bíblia está dizendo, está fora do escopo deles. Então, de acordo com Deuteronômio 21, 23, a maldição de Deus caía sobre qualquer um que fosse colocado no madeiro, não é? Então, para os contemporâneos judeus de Jesus, séculos dizia que quem fosse colocado na madeira era maldito. E Paulo
sublinha isso em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E então ele vai citar Deuteronômio, pois está escrito. Sempre que os apóstolos estão falando isso, está escrito assim, eles nunca dão onde está escrito, você só sabe se você lê a Bíblia realmente. E eles costumam, às vezes, num único versículo, colocar 3, 4 textos de lugares diferentes, não é? Então ele está citando Deuteronômio. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz era totalmente inimaginável para o florescimento da vida na mente dos judeus, mas era igualmente ofensiva para os gregos, para a sensibilidade grega. Os gregos, Paulo diz, buscam sabedoria, em 1 Coríntios 1:22, a sua concepção de sabedoria não cabe à cruz, como não cabe à cruz, para muitas pessoas, a nossa cultura não cabe, para muitos cristãos hoje, a ideia de uma vida boa, cruciforme, não cabe. Para os gregos não cabia, porque eles tinham o que os gregos achavam ser sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. A cruz não encaixa nisso, Paulo diz. Por quê? Porque para os filósofos gregos, a sabedoria significava conhecer a natureza das coisas, o cosmo, os deuses, os princípios da natureza, em todo lugar, os princípios da natureza no casamento, no relacionamento, pai e filho, no relacionamento com a sociedade, no relacionamento com o mar, os princípios, a sabedoria consistia em contemplar a ordem das coisas. Para os gregos, a contemplação era uma atividade humana mais elevada, a atividade que te aproximava mais do divino, era a contemplação. O pressuposto básico da filosofia era que os seres humanos precisam ascender, se eles quiserem se aproximar do divino. Eles vão ter que entrar em sincronia com o cosmo, com os deuses, e eles vão ter que ir melhorando e melhorando e ascendendo. Os gregos e romanos presumiam que, se houvesse algum encontro entre os deuses e os homens, deveria ocorrer com o inferior subindo, nunca com o superior descendo. Essa suposição correspondia à hierarquia social da antiguidade. Aqueles de status mais elevados, eles não desciam para encontrar o mais baixo. Você só ia entrar no círculo dele se você subisse. A cruz nos mostra um Deus que transtornou as ideias e os mais elevados ideais da humanidade sobre hierarquia natural. O cristianismo introduz uma ideia nova e surpreendente de Deus no mundo antigo, tanto para os gregos quanto para os judeus. Aqui estava um Deus que se tornou humano. Isso é sem precedente. Claro, havia muitos mitos pagãos, e se você, como eu, gosta ou já leu muitos mitos pagãos, há muitos mitos pagãos sobre deuses que se disfarçavam de humanos e vinham para a terra, mas todos eles tinham uma estratégia que era motivada pelo egoísmo. Eles tinham, a motivação sempre era o egoísmo. Esses deuses fingindo ser humanos para realizar algum plano que eles tinham. Então eles fingiam ser humanos para atingir o propósito lá deles. Os cristãos contaram uma história em que Deus se tornou homem por amor aos seres humanos, para salvá-los. Um Deus que não tem necessidades. Esse tipo de mobilidade descendente era inimaginável na mente greco-romana. Para Platão, um dos maiores gênios, não é? Sócrates, Platão e Aristóteles quase a filosofia toda, o resto é nota de rodapé. Para Platão e seus alunos, Deus é bom, perfeito, imutável e eterno. Eu gosto das conclusões de Platão. Mas para Platão, porque Deus era bom, perfeito, imutável e eterno, era inconcebível que o eterno viesse ou pudesse entrar no tempo. O imaterial entrar no material.
Como Platão colocou na sua famosa obra A República, alguém, seja Deus ou ser humano, voluntariamente se torna pior de alguma forma? Claro que não. Para Platão, ser um Deus é ser, abre aspas, tão justo e tão bom quanto possível. Então simplesmente, ele diz, impossível para um Deus querer alterar a si mesmo para algo pior do que ele é. Mas, em vez disso, ele permaneceria, Platão diz, para sempre, simplesmente em sua própria forma. Então, para os platônicos, a encarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal é algo totalmente ofensivo. Era inconcebível. Mesmo assim, o cristianismo proclamou um Deus que se fez carne, não como uma mera máscara, não se disfarçando como os mitos, os deuses se disfarçavam de humanos, fingindo ser humano. Ele se tornou totalmente humano. Ele nasceu de uma mulher, e ele, de propósito, se fez sem fama, como está em Filipenses 2,7. Ele se humilhou, sendo em forma de Deus, é como Paulo expressa, não se agarrou aos seus direitos, mas ele se esvaziou e se humilhou, e nasceu como um homem. E ele para sempre é o Deus eterno e o homem, o Filho do homem. Então, vivendo a vida de um servo no sertão do Império Romano, não é na periferia, sem importância, Nazaré, como está em João 1,46. Para os gregos e romanos, a sabedoria, em segundo lugar, era também saber como viver. Ou seja, você fez essa contemplação do cosmo, dos deuses. Agora, como é que eu me encaixo para a minha vida ser feliz, para mim estar em sincronia? Era buscar a vida boa, era viver bem e ser feliz. E uma das principais prioridades da antiga civilização grega romana era a busca pela boa vida. A nossa cultura é a cultura ocidental, que veio daí. O objetivo da política grega e romana era criar um estado em que a vida boa fosse possível. É por isso que a vida no Império Romano foi melhor do que a vida na Idade das Trevas, onde isso se perdeu, até tentarem reencontrar no Iluminismo. O Estado devia tentar fornecer às pessoas as melhores condições possíveis para ter uma vida boa. Isso significava o quê? Fornecer um ambiente de estabilidade política, prosperidade material e lazer. O Império Romano, pão e circo, então, eles adoravam. Em que os cidadãos pudessem buscar o quê? A felicidade. Aqueles que ameaçavam a estabilidade do Estado eram executados por crucificação. Porque a vida boa era tão importante que alguém que coloca tudo isso em risco merece ter a pior morte. Em suma, assim como o observador judeu teria visto a cruz como um sinal da maldição de Deus, maldito todo aquele que for pregado no madeiro, para o observador gentio, a crucificação não era menos definitiva como um julgamento negativo sobre a vida de ação de alguém que acabaria com a vida boa de todo mundo se aquilo continuasse ou fosse reproduzido. Para todos no mundo antigo, então, a cruz era a exibição pública, uma demonstração do poder do julgamento de Roma. É isso o que acontece com os inimigos de Roma, é isso que acontece com aqueles que vão tentar atrapalhar a boa vida que nós estamos tentando ter. A cruz foi o meio mais notório de execução pública. Alguns sugerem que os antigos, usando uma cruz, eu já vi muito isso, uma cruz pendurada, seria tão esquisito quanto você usar uma cadeira elétrica, como um pingente do cordão, enfim. Nós podemos dizer que no mínimo seria de mau gosto, realmente. Mas não é uma analogia correta, queridos. Porque a cadeira elétrica é tipicamente um assunto bastante privado. Acontece lá no presídio, com algumas testemunhas, uma coisa privada. Eu diria que a cadeira elétrica é o oposto da cruz. A cruz era um assunto totalmente público, destinado a expor os inimigos de Roma como um exemplo. Também não era para terminar rapidamente. A cadeira elétrica, a injeção letal, a ideia é a morte mais rápida, da maneira mais indolor possível, a câmara de gás. Mas a cruz não era pública.
E a ideia é que aquilo se arrastasse por mais tempo possível. Por um período de tempo, como eu disse, a dor, o sofrimento na cruz é tão grande que os gregos inventaram uma palavra, a palavra que nós temos aqui em português, excruciante. É a palavra, quando a gente fala assim, esse é um período excruciante, uma dor, nós temos que falar de maior dor que nós podemos imaginar. Então, essa palavra, ela foi criada para expressar o que um crucificado experimentava. Além de infligir dor, era uma marca de vergonha pública. Ninguém gostaria de ser associado com alguém que foi crucificado. A vergonha da crucificação, eu diria, era como algo parecido. Hoje você está associado com alguém que está na lista de criminosos sexuais. Você não diz, você está vendo aquele criminoso sexual? Ele é meu amigão. Não, que isso? Isso é abominável. Ninguém quer ser associado. Se tiver um tio teu na lista de criminosos sexuais, você tem, esse é meu tio, um cara muito bom. Você não quer estar associado, você quer que ninguém saiba. Tomara que ninguém descubra que esse meu parente está na lista dos criminosos sexuais. Ninguém gostaria de ter nada a ver com você. Era assim, ninguém queria dizer, um parente meu foi crucificado. Tá vendo aquele crucificado ali? Meu amigo, você viu o que Pedro disse quando as coisas estavam se encaminhando? Então o objetivo da crucificação era nada menos que a aniquilação completa da pessoa, do seu caráter, do seu ser. A cruz era para reduzir uma pessoa a nada, a uma nulidade, a alguém que ninguém queria se juntar, se associar. Em resumo, não era apropriado mencionar a cruz num ambiente educado. Um romano nunca poderia ser crucificado. Não é surpreendente, então, que a cruz não tenha aparecido na arte cristã durante os primeiros séculos da igreja. Você não vê cruz na arte cristã. O escândalo, o horror da crucificação eram muito recentes e familiares para serem objetos da representação artística. E ainda mais surpreendente que o apóstolo Paulo, então, apelou no meio dessa cultura, onde as pessoas viam pessoas crucificadas nas estradas. Ele disse, isso não só é importante, isso é tudo que eu tenho para dizer para vocês em Corinto. Eu me determinei nada a saber entre vós, a não ser Jesus e este crucificado. O que eu ensino é totalmente oposto a todo o pensamento grego da boa vida, totalmente o oposto do pensamento judeu da boa vida. Sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Então, como vimos no mundo antigo, a cruz não era uma ideia de ninguém sobre o caminho do florescimento para a vida. A cruz perturba perenemente nossas ideias de buscar a felicidade. Tudo que nós achamos ser aquilo que vai nos dar felicidade, a cruz diz o oposto. Como Nietzsche foi forjado a sua mente pela cultura grega clássica, ele abraçou isso, você vê, ele odeia a cruz. Você lê os escritos de Nietzsche, como eu disse, ele passa até a ser um bom professor, porque ele mostra quão absurda é a cruz para o jeito natural de se pensar, o jeito humanista de se pensar, como não há nada em comum. Então a cruz perturba. Jesus atribui bem-aventurança àqueles que não são tipicamente louváveis, os mansos, os misericordiosos. Isso não são apenas frases inteligentes destinadas a desafiar os nossos pensamentos. Cada frase de Jesus aqui é uma pequena dinamite para explodir nossa concepção do que é o que vai fazer nossas vidas felizes, plenas, cheias de alegria. Explode tudo, a tua concepção de vida abençoada e feliz. Os gregos e romanos teriam dificuldade em entender a visão da vida boa que Jesus e Paulo estavam tentando explicar. Um filósofo, Alasdair MacIntyre, ele observa, Aristóteles certamente não teria admirado Jesus Cristo e ficaria horrorizado com Paulo. Eles viveram em séculos diferentes, mas ele, como filósofo, disse, olha, lê Aristóteles, ele simplesmente não teria admirado Jesus de forma nenhuma. Uma grande pessoa, um grande mestre. Ele teria odiado o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez da cruz o centro da sua teologia, mostrando como a cruz de Cristo requer uma reconfiguração total de como você pensa. Foi isso que aconteceu.
Paulo disse antes: eu me orgulhava no meu pedigree, eu era da tribo de Benjamim, eu era judeu dos judeus, eu era, segundo a lei, irrepreensível. É isso que eu achava que fazia boa vida, que fazia o homem feliz. É o seu nome que construiu o seu currículo, é você subir na escada. Eu fui melhor do que todo mundo, em comparação a todos, eu fui melhor. Mas agora para mim isso é um lixo. É isso que a cruz faz, ela reconfigura a maneira como você vê todas as coisas que trazem, ou que o mundo acredita trazer. Paulo acreditou que isso ia trazer para ele felicidade, senso de importância, ou autoestima, né? Essas coisas. Então Paulo, ele fez da cruz o centro da sua teologia, mostrando como a cruz de Cristo requer uma reconfiguração total da forma como nós pensamos sobre o que significa ser um ser humano, o que significa viver bem, o que significa conhecer Deus. Depois da cruz, todas as ideias humanas sobre isso são expostas como tolice. A cruz requer o que os estudiosos da Bíblia chamam de maneira memorável de a conversão da sua imaginação. Se a sua imaginação não se converte pela cruz, nada vai acontecer. Por que acontece? Como você fica sonhando, eu acho que esses próximos anos vão ser maravilhosos, eu queria sair aquele aumento, se acontecer aquilo, se acontecer... É como o teu vizinho que não conhece Cristo está pensando. Você vê, as suas imaginações não foram convertidas. A sua imaginação, ela não consegue se deleitar e, como o apóstolo Paulo fala sobre a esperança da glória, as coisas momentâneas, elas não têm como. Você vê, a imaginação dele foi convertida. Enquanto ele ficava imaginando, como é que vai ser quando se eu ainda conseguir ser mais incrível como um fariseu? As imaginações de Paulo tinham sido mudadas. Em vez de se mostrar em glória e poder, Deus se revelou em humildade e fraqueza. Essa é a teologia da cruz. Deus expôs a sabedoria do mundo como tolice. Tolice para ser feliz, tolice para encontrar uma razão para viver, para conseguir ir em direção da morte sem desespero. Historicamente, a frase teologia da cruz ficou famosa por Martim Lutero em sua disputa em Heidelberg. Lutero fez uma distinção fundamental entre duas maneiras básicas de fazer teologia: a teologia da glória e a teologia da cruz. Essas são maneiras rivais de pensar a respeito de Deus, apesar de serem da igreja. É por isso que ele está chamando de teologia. A teologia da glória, você vai subindo, você vai galgando, tem mais a ver com os gregos, tem mais a ver com a nossa cultura. Você faz a sua história. Lutero, entretanto, não inventou a teologia da cruz, ele derivou do que Paulo falou. Em vez de tentar tornar a mensagem da cruz atraente com verniz de sabedoria, Paulo enfatiza a sua fraqueza e loucura. A cruz nos mostra um Deus que não se contentou em sentar-se em seu êxtase eterno. Ele quis revelar a sua glória, igual os deuses gregos romanos, e aquilo que mostraria as maiores belezas, tanto da sua justiça, quanto da sua humildade, quanto da sua misericórdia, era a cruz. Então ele veio, escolheu. Jesus é o único homem que escolheu morrer. Nenhum de nós escolhe morrer, nem o suicida, porque você não pode escolher o que vai acontecer inexoravelmente. Você só poderia escolher morrer se você fosse alguém imortal, e você falasse, mesmo assim eu quero morrer. Mas como nós somos mortais, nós não escolhemos morrer, nós morremos. Jesus não, é o único homem que andou no mundo que escolheu morrer. De que outra forma essa mensagem poderia ser ouvida por pessoas antigas, a não ser como loucura? A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, para todos. Se a palavra da cruz é loucura, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. O quê? Para encontrar a vida boa, o sentido da vida, a plenitude, o gozo, a alegria indizível. Eu vou destruir a sabedoria dos sábios e a esperteza dos sábios deixarei de lado. Onde está o sábio? Onde o mundo chegou? Onde está o escriba? Aqui, quando Paulo está falando, já há séculos das filosofias maiores, né, de Aristóteles, Sócrates, Platão. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta era?
Deus não tornou louca a sabedoria do mundo. A palavra da cruz é um desafio direto à teologia da glória, que apela à sabedoria dos sábios e dos fortes, e acha que realmente os homens podem ir à frente. Tudo o que flui disso, o homem, mesmo quando você está falando sobre salvação, o homem faz as suas escolhas, é o livre-arbítrio dele que está levando ele para cima. No final das contas foi o que o homem fez. O homem faz a sua vida, o homem tem que construir a sua alegria no mundo, o homem tem que conquistar aquilo que vai dar a vida boa. Então tudo isso faz parte da teologia da glória. A teologia da glória prefere as boas obras, não é? A sabedoria do mundo, a tolice. É por isso que a igreja é cheia, né, do humanismo secular. Em resumo, não ama a cruz. É um erro sutil, porque usa a linguagem cristã, e às vezes, e como fala a respeito de Deus, é chamada de uma teologia da glória. Ela apela para nossas sensibilidades e diz coisas verdadeiras, que Deus se preocupa com o que é bom, bonito e com uma vida plena para nós. Só que eles deixam a cultura definir o que é uma vida boa, plena e bonita. Então essas são meias verdades, perigosas, porque deixam de lado o aspecto crucial, o que Deus diz sobre o que é bom, belo, sábio, de acordo com seus termos. A glória e a grandeza com que Deus se preocupa estão nos termos de Deus, e Deus revelou em Cristo na cruz. Hoje a teologia da glória assume muitas formas que nós não vamos abordar, não é? Mas todas as formas que ela assume são meras tolices. Se você se afastar um pouco da cruz, você está no caminho oposto do florescimento da vida. Mas a cruz não é algo que você precisa daquela coisa negativa para encontrar no final a coisa positiva. Aquilo faz parte. A glória de Cristo, a cruz faz parte desta glória, da demonstração dessa glória. Não é algo apesar da glória. E a nossa vida precisa ser definitivamente cruciforme para ser bíblica. Nós vivemos no mundo do faça você mesmo, e todo mundo quer dizer para você: você pode ser um sucesso na carreira, você pode, através da sua virtude moral, subir a escada da teologia da glória. Ela vem de várias formas. Você pode ter as posições certas sobre as questões certas, pode ser a fama, a honra, a escada que faz você sentir que está subindo, pode ser a performance, pode ser a saúde, a beleza, o corpo, enfim, ela pode tomar várias formas. A publicidade, eu quero terminar aqui, ganha milhões ao aumentar a sua ansiedade e a ansiedade das pessoas a respeito disso. Há alguns anos, a empresa de roupas esportivas, a Nike, apropriadamente em homenagem, o nome dela, a deusa grega da vitória, fez uma campanha que se tornou contínua, e o slogan é: faça você mesmo. É a teologia da glória, e é aquilo que nós queremos ouvir: faça você mesmo. E o slogan tinha várias extensões: estou me fazendo forte, estou me fazendo brilhar, estou me deixando orgulhoso. Faça você mesmo. Nossa campanha em mídia social, que era voltada para as mulheres, diz assim no site da Nike: você depende inteiramente de você. É o seu corpo, é a sua vida, e você está no comando. Você está trabalhando muito para se tornar imbatível, imparável, melhor, mas às vezes o seu melhor só leva você até certo ponto. Clique em curtir acima para ir além do seu ponto de melhor, para inspirar e ser inspirada, para declarar como você está se tornando para as outras mulheres em todos os lugares. Clique em curtir para se tornar uma mulher Nike. Se você não está inclinado a se criar a imagem da mulher Nike, há muitas outras opções. Não é a única opção que você tem.
Você pode ser um cara que está atravessando a fronteira do México ali para tentar chegar nos Estados Unidos e ter uma vida boa. Faça você mesmo. A Budweiser fez uma propaganda há pouco tempo que diz: para aqueles que escrevem sua própria história, e mostrou alguém tá tentando fazer isso, esta cerveja é para você que está escrevendo a sua história. A lógica aqui é que você é que faz você mesmo, você justifica a tua existência, você constrói sua vida, seu nome e sua autoestima, você se torna correto praticando ações certas, e você mesmo define o que é justo. Portanto, seja uma boa pessoa conforme você define, defenda essas causas, faça boas coisas. Essa lógica é totalmente condicional, e o meu significado depende totalmente de como eu me saio em comparação às outras pessoas. Mas a palavra da cruz introduz uma lógica radicalmente diferente, que diz que somos incapazes de justificar nossa existência, de fazer ela ter valor e importância. Somos configurados por um dom incondicional de Deus. Se nós hoje não somos o que éramos, então Deus incondicionalmente fez isso. É o oposto da mulher Nike, do homem Nike. Antes de qualquer coisa que fizéssemos, Deus nos escolheu e nos adotou quando nós estávamos em nossos pecados, como nós éramos filhos da ira. Em vez de exigir que façamos algo de nós mesmos, Deus faz algo de nós. E vemos isso na carta de Paulo aos Coríntios o tempo todo. Em vez de lisonjear seus ouvintes, não tinha nada a não ser Cristo este crucificado na mensagem de Paulo realmente. Ele diz: considerem o vosso chamado, a vocação, irmãos. Muitos de vocês não foram sábios de acordo com os padrões do mundo, nem muitos eram poderosos, nem muitos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que é tolo no mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que é baixo e desprezado no mundo, mesmo o que não é nada, para reduzir a nada o que é, para que nenhum ser humano se glorie na sua presença. Deus fez algo de nós por meio do seu dom gratuito da obra de Cristo na cruz. Nietzsche odeia isso. A maioria dos cristãos dos nossos dias, completamente embriagados pelo humanismo secular, psicologia secular, um homem Nike, a mulher Nike, odeiam isso também. Eles acreditam em usar coisas do Evangelho só como um app, como um aplicativo para os seus interesses, para faça você mesmo, como o slogan da Nike. Na cruz e na ressurreição, Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo, para nos reconciliar com Deus. Deus fez tudo, e é tudo pela graça. Mas este evangelho da graça ofende nossos corações, que se auto-justificam, porque estamos decididos a tentar provar nós mesmos. Se a cruz não mudar, não foi em forma de cruz a nossa imaginação, a nossa concepção de vida boa, tudo que nós ouvirmos vai ser tão inútil. Quando os discípulos ouviam Jesus falar que ia para a cruz, eles não tinham categoria para aquelas coisas. Sempre que queremos acrescentar algo ao evangelho, e acontece o tempo todo, estamos nos expondo como teólogos da glória, inclinados a nos orgulhar de algo, uma coisa que não seja a cruz. E Paulo termina Gálatas dizendo assim, em Gálatas 6,14, já no fim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você vê, a cruz não só nos salva, ela dá forma à nossa vida, nossa imaginação, nossa visão do que é a boa vida. É por isso que Paulo, ao falar que não pregaria nada a não ser a cruz, não estava dizendo que alguma coisa da vida vai ficar fora. Ele diz: tudo vai ser visto de uma maneira tão diferente. Nada da cruz vai ser usado como um aplicativo para melhorar coisas que eu e a minha cultura definiu como as coisas que são boas. Aquilo que o meu coração acha bom foi redefinido pela cruz. Aquilo que traz paz ao meu coração foi redefinido pela cruz. E é isso que vence o medo, a ansiedade, as coisas que o mundo à nossa volta estão, porque nós fomos totalmente alterados pela cruz, de tal maneira que, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Nós precisamos de uma vida cruciforme em forma de cruz, não só a salvação pela cruz.
Se Deus quiser, nós continuaremos olhando para a cruz assim. Vamos ficar de pé no ano que vem. Nós temos que terminar o ano pensando no que o Evangelho é e como ele nos mudou e como ele mudou nossas imaginações. Ele converteu nossa imaginação para 2021, 2022, para daqui a 1000 anos. A cruz mudou tudo, e eu e alguém que não foi mudado por ela não temos nada em comum sobre a vida boa, a vida que vale a pena, porque nós fomos totalmente alterados pela cruz de Cristo.